Mas eu vejo que os homens têm muito medo do poder das mulheres, que é a única que pode gerar filhos, né? Ela que controla a casa, né? Nos alimenta, né? E além de tudo mais, que elas estão dominando o mundo, graças a Deus, que as mulheres estão dominando o mundo, são maravilhosas, né? Porque os homens estavam destruindo e as mulheres vieram consertar o erro deles, né? Mas eu quero perguntar a você, como a gente faria, tá? Como é que a gente faria aí para a gente implantar a não violência? Aí a gente, né, vamos lá. Os homens são violentos, né? A gente coloca assim muita coisa sobre essa violência no homem. Mas aí a gente já começa assim, né? E quem que é responsável pela educação do homem, quando ele é bebê, quando ele é criança? A mulher. Né? Normalmente são as mulheres, então a gente tem que tomar cuidado ali também. Ahá, né? muito bem. Queria jogar bola para você falar. Normalmente estaria aquela coisa assim de reprimir a filha e liberar o filho para fazer o que quer. Né? E aí depois, o que é que a gente ouve muito? O que eu ouço no consultório? Onde eu errei, né? Onde foi que eu errei? Aí a culpa não vai levar a lugar nenhum. Então, a primeira coisa é a orientação. Né? Vou orientar, porque se eu não orientar, vão orientar por mim. A televisão vai orientar por mim, o colega da escola vai orientar, e aí tudo vai se escapando e depois a gente só vê o resultado. Então, a primeira coisa é a orientação. Outra coisa, a gente vê na atualidade que fazer maldade é bom. É recompensador, você se dá bem, o malandro se dá bem, não é isso? É música para malandro, assim, malandragem se dá bem. E esquece que isso também pode virar contra a gente, né? Então, assim, uma hora eu estou levando vantagem, mas outra hora vão levar sobre mim também. Então, quando eu trabalho a empatia, se eu faço isso com o outro, vamos nos colocar no lugar do outro, né? A gente não se coloca no lugar do outro. A gente vai fazer, tomara que se dê mal mesmo, não tô nem aí. Mas e no dia que for você? Né? Então, antes que isso aconteça, se coloque no lugar do outro, porque eu acho que isso serve como termômetro para medir a minha postura, o meu comportamento. Será que eu gostaria de ser atendido assim? Será que eu gostaria de ser tratado dessa forma, né? Eu passei por uma experiência essa semana, né? Eu fui no salão, né? Como de praxis. E aí ela estava me atendendo, ela parou de me atender umas 3 vezes, né? Porque chegava uma outra, ela olhava assim pra mim, você se importa? Eu falava assim, não, pode ir. E eu continuei lá tranquilo. Aí depois no final ela falou assim, menina, se fosse outra pessoa, já tinha acabado comigo. Porque ela parou pra atender celular, ela parou pra atender outra pessoa. E ela falou assim, normalmente as pessoas não têm essa paciência, né? Fala, então, aí eu te pergunto, mas o que custa? Não me doeu nada de falar para ela, fique à vontade, né? Não, vá lá fazer suas coisas, eu estou aqui esperando. Mas hoje ninguém quer esperar ninguém, hoje ninguém quer ouvir ninguém, não se tem tempo para nada. É um mundo que está uma loucura e a gente está enlouquecendo junto e não reage, né? E quando percebe, a gente já está aí com danos terríveis, né? na psique. Aí aquela pergunta, o que é certo e o que é correto, que foi discutido na semana passada, até o Matheus nos ajudou aí nessa discussão, né? E eu estava andando na calçada outro dia, ontem na verdade, pensando sobre o programa, eu gosto de andar muito, e eu percebi o quanto as pessoas ocupam as calçadas e a gente é jogado no meio da rua, né? Os pedestres vão caminhar na rua. E as pessoas se sentem donas aqui. Mas o certo será que é chutar aquelas mesas, de meter o pau e dizer dane-se, ou o correto é eu realmente pedir consenso, posso passar, ser educado, como é que eu gostaria? Essa pergunta que você fez eu achei muito bacana, que eu estava pensando sobre isso. Por quê? Violência gera violência, cortesia gera cortesia, educação gera educação. Tanto que um dos ensinamentos de Cristo é dar a outra face, né? Não, mas é sempre assim, a partir do momento que eu falo, né, quando a gente chega num momento de estresse, que a gente vai tomar uma atitude por impulsividade, não por consciência, a primeira coisa que eu falo, você está vendo que já está se alterando, fuja do ambiente estressor, porque eu vou cometer uma atitude ali que talvez nem eu imaginaria que eu fosse capaz de fazer aquilo. Aí o ato acabou sendo inconsciente, mas as consequências elas vão ser bem conscientes. Então a primeira coisa é, me coloque no lugar do outro. Será que eu gostaria de estar atravessando a calçada, né? E por não ter espaço ir para a rua e alguém me destratasse? Então, assim, sempre se colocando no lugar do outro, a gente começa a medir um pouquinho a nossa postura, né?
porque é coisa que nos escapa. Ele não está lá só porque ele quer, né? Alguma coisa empurrou para aquela situação. Então... E, professor, o senhor concorda, professor Batistelli, com a nossa amiga? Com certeza, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está sob o meu poder, eu que julgo. E junto com isso é a empatia. A empatia vai me dar exatamente o rumo certo das coisas. Eu me colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro está sentindo. E prevendo, inclusive, atitudes, né, possíveis e consequências, porque tudo gera uma consequência, positiva ou negativa. Não tem como evitar. Já que o livre-arbítrio está sob o meu poder, sob a minha escolha, tudo isso é fruto das escolhas que as pessoas fazem. Dentro de casa, fora de casa, etc. e tal. Então, sem dúvida alguma, eu acho que esse é o melhor partido. Né? Pensar um pouco antes, pensar até 10. Pensar contar até 10, né? Até 10 antes de boa, boa. Essa eu acho que é a melhor atitude que a gente pode ter. Contar até 10. Bom, então... Será que o povo sabe contar até 10? Professor. Flávio, assim, ó. Rapidinho, professor, porque aí nós vamos entrar no break agora. Primeira coisa, estrutura familiar. Perfeito. Tá? Porque você vai aprender o respeito dentro da estrutura familiar. E se o cara tem respeito, ele não vai colocar a mesa no meio da rua. Porque pode passar alguém de mau humor e chutar a mesa. E aí você vai ter um problema sério. E a questão que volta também na estrutura familiar, desse negócio que o povo aqui parece que todo mundo quer aparecer. Então, o cara que é esperto, ele vai e ele compra, ali no troca-troca, ele compra alguma coisa roubada. Está financiando a violência. Ele está achando que ele está sendo bonitinho ali de comprar a coisa, espertão, mas ele está financiando a violência. Então você vai ter o break, eu só vou falar mais uma coisa para você e para o Everton. A única xiita que eu conheço é macaca do Tarzan. A palavra xiita foi dita aí pelo Everton, o publicitário aqui. Aí o professor, tá certo, professor. Tá certo. Bom, vamos lá pro break, falar sobre ideologia de Cazuza e voltamos já.